Os irmãos assentados, evidentemente, acompanharão a leitura dos versos de 1 até o verso de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versos de 1 a 5. E assim nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs por tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre o primeiro livro de Samuel. Hoje é o nono estudo sobre esta série. Então, a cada domingo nós estamos aprendendo um pouquinho, e no domingo passado nós falamos sobre aquela vitória improvável, o confronto de Davi contra Golias. Pois bem, hoje nós estamos diante de um texto, irmãos, que nos fala da mais célebre e exemplar amizade entre duas pessoas narradas pelas páginas das Escrituras. A amizade entre Davi, o jovem pastor Davi, um adolescente de 17 anos, que viria a ser o segundo rei de Israel, anos depois, e Jonatas, o filho do rei Saul, o príncipe herdeiro, aquele que deveria ser o segundo rei de Israel, mas como sabemos, não o foi. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a celebração de uma amizade. A celebração de uma amizade. O contexto desse texto, irmãos, que foi esse texto que nós acabamos de ler, isso ocorre, irmãos, exatamente após a vitória contra Golias. É exatamente a sequência da mensagem do domingo passado. Isso aqui ocorre, irmãos, exatamente após ele ter pego a funda, ter derrubado Golias, ter partido para cima de Golias e pegado a espada de Golias e decepado a sua cabeça. Quando ele mostra então a cabeça de Golias para o exército filisteu, o exército bate em retirada e todo o povo de Israel vai contra os filisteus e há uma grande matança até as portas das cidades de Gate. Pois bem, é exatamente na volta após essa situação que ocorre esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto nos fala no verso 1, irmãos, que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Jonatas, filho do rei, príncipe herdeiro, viu naquele adolescente algo que ele não via no palácio: companheirismo. Viu naquele menino algo que o próprio pai não vira. Ele vira alguém especial. E é tão especial que ali eles celebram uma aliança de amizade. Irmãos, falar sobre amizade, que é o tema da nossa mensagem hoje, celebrando uma amizade, é falar sobre algo difícil. Certamente os irmãos já se colocaram a pensar em quantos amigos cada um tem. Há um tempo atrás, um compositor muito famoso no Brasil, Oswaldo Montenegro, ele
ele gravou uma música exatamente sobre isso. Chama-se A Lista. E a letra começa assim: faça uma lista dos grandes amigos. Quantos você tinha há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? E aí segue toda a letra. Um outro compositor, também famoso, lá pelos idos dos anos 80, gravou também uma música chamada Coração de Estudante, e o tema começava assim: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Depois ele segue falando sobre a amizade. Tanto se falou, tanto já se escreveu, tanto se cantou sobre a amizade. E quão poucos amigos temos? E somos amigos? Se nós fizermos uma lista de qualidades que queremos ter no amigo, nós vamos ali elencar vários atributos. Um amigo presente, um amigo leal, um amigo verdadeiro, um amigo que seja um bom conselheiro, e assim nós vamos elencando atributos e mais atributos. Nós somos aquilo da lista para o outro, ou só queremos que o outro nos seja assim? Na noite de hoje, irmãos, nós queremos não falar sobre compositores, não queremos falar hoje sobre literaturas, não queremos falar hoje sobre canções populares, mas nós queremos ver nas Escrituras como celebrar uma grande amizade. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre celebrando uma amizade ou a celebração de uma amizade, é que o verdadeiro amigo, ou um grande amigo, sabe reconhecer as qualidades e o momento do outro. Ele sabe reconhecer as qualidades e o momento do outro. Volte o seu olhar para o que está escrito no capítulo 18, verso 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aparentemente isso aqui pode ser um gesto apenas de dizer assim, to por si, mas vai muito mais além disso. Sabe por quê, irmãos? Porque essas vestes, essas vestimentas compunham o vestuário do príncipe herdeiro, Jonatas. Quando a gente começa a observar as vestimentas de Saul, nós vamos ver que na narrativa bíblica ele tem uma vestimenta específica e o príncipe herdeiro também, e é esta. Durante aquela batalha, aquele jovem Jonatas está lá ouvindo um grande gigante Golias de 2,90 metros de altura bradar contra o povo de Deus. Ele também está ali, ele está presente, ele está ouvindo todas as coisas, ele está no acampamento, ele está no vale de Elá ouvindo todas as coisas, ele está vendo o terror no olho ou nos olhos do seu pai, ele está percebendo o terror nos olhos dos demais soldados, ele também está terrificado. Mas eis que surge um pastorzinho de 17 anos, com roupas que não são nada militares, com a vestimenta que nada tem a ver com militarismo, e diz: eu irei lá. E ele não apenas vê esse menino falar isso, mas ele é testemunha ocular do que ocorreu no vale de Elá. Uma pedrada foi suficiente para fazer 2,90 metros de arrogância tombarem no chão. Seus olhos contemplaram aquele menino ser rápido, lépido, ligeiro o suficiente para não dar chance de reação ao gigante, sacar-lhe da espada e decepar-lhe a cabeça. Brado maior de vitória. Imagine um menino da idade dele vendo ele. É o seu herói.
E quando ele chega da conquista, depois de toda a mortandade que há, ele sabe reconhecer que aquele menino é um menino especial. Aquela pessoa, Davi, é uma pessoa especial. Por isso ele se aproxima dele e fala: eu não me vejo na condição de vestir o que eu tenho vestido. Eu não me vejo na condição de usar o que eu tenho. Mas você é digno. Aqui está tudo que é meu. Tudo que me dignifica é seu. Tudo que me representa é seu. Eu me vejo em você. A amizade, irmão, reconhece as qualidades e o momento do outro. Não há disputa. Não há ciúme. A luz de um não é apagada pelo brilho do outro. Ninguém quer brilhar mais do que o outro. A amizade é um compartilhar e dizer: eu estou entendendo o teu momento. Eu estou percebendo que o momento é teu. Eu estou vendo você de uma forma diferente. Eu não tenho inveja de você, amigo. Eu quero celebrar a nossa união. Eu quero celebrar a nossa amizade. Eu reconheço que este momento não é para mim, esse momento é teu. Mas quantas vezes não ocorre exatamente o oposto? De a gente não se alegrar com a vitória do outro, de a gente não celebrar a conquista do outro, de nós não entendermos que o tempo de Deus para o outro é aquele, que o nosso vai ter que aguardar, e teremos que aguardar, mas não nos afastar, mas não ter inveja, não nutrir inveja, não criar celeuma para diminuir o que Deus tem feito na vida do outro. Deus faz na vida do outro. E eu não tenho que olhar isso com um olhar de inveja, porque na celebração da amizade, o amigo reconhece as qualidades e o momento do outro. Irmãos, Deus age na vida do outro e também age na sua vida. Por vezes nós queremos o do outro para nós no tempo que não é para nós. E não é. E nós precisamos entender o tempo de Deus para nós. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, e até pode ser que Deus poderá nos conceder aquilo que nós tanto desejamos. Mas o Senhor que nos conhece, sabe que nós não estamos preparados para aquilo naquele momento. Então nós não desfrutaremos, não usufruiremos e não iremos ajudar ninguém. Servirá apenas para a celebração do lustre do ego, do culto do ego. Deus não dá, Deus poupa. O amigo entende o que Deus está fazendo na vida dele. Davi é uma pessoa especial, ele é um ungido, ele é um escolhido. E ele é tão reconhecido, irmãos, que isso vai além do olhar de Jonatas. Volte o seu olhar para o verso de número 5, que nós vamos observar isso. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Observe que testemunho maravilhoso. O texto aqui no verso de número 5, irmãos, está dizendo que aquele menino que trabalhava com o pai Jessé, cuidando de um pequeno rebanho, com roupas absolutamente simples, mas um menino de coragem, de boa palavra, um menino de atitude, agora ele passa a uma promoção de dar inveja. Saul o coloca por, diz o verso 5, chefe de tropas do seu exército. Ele sai do campo e vai habitar o palácio. Ele demonstrou ali uma coragem que todo o seu exército não demonstrou. O amigo sabe entender o tempo do outro, o momento do outro,
as qualidades do outro. Meu querido, elogie. Elogie. Ao elogiar, você não se apequena. Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Elogie. Fale bem. Isso não lhe diminui, isso não lhe apequena. Perceba a qualidade do outro e diga: isso é bom. E não tenha inveja disso. Coloque clareza no seu coração e diga isso com muita sinceridade. O amigo é sincero. É saber: o teu tempo é agora. Vai. Não é meu tempo. Eu não sou disso. Saul, veremos isso daqui a alguns instantes. Saul não vai gostar nada disso. Ele vai passar mais tarde na cara do filho Jonatas este momento. Porque ele está vendo que o filho está dizendo: pai, eu não sou herdeiro. Pai, eu não vou herdar o trono. Ele vai herdar o trono. E olha que interessante, Jonatas não sabia de nada disso. Sabe quem sabia? Saul. Saul sabia que ele já não seria mais rei e que Davi era o ungido. Jonatas não sabia. Mas ao dar tudo isso para Davi, o pai Saul está vendo: realmente o meu filho não vai reinar. Mas veremos mais tarde, ele vai fazer de tudo para destruir Davi, porque ele vai querer forçar a barra para que o filho reine. E o filho não quer reinar. O filho quer celebrar uma amizade. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que amigos dão bom testemunho, amigos apaziguam e amigos promovem reconciliação. Amigos dão bom testemunho, apaziguam e promovem reconciliação. Volte o seu olhar para o capítulo 19, verso 4. A história dessa amizade, irmãos, ela vai se estender por alguns capítulos, tá? Porque é o desenrolar de uma história. Nós vamos falar sobre a amizade de Davi e Jonatas. Capítulo 19, verso 4, diz assim o texto: então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Qual é o contexto desse episódio aqui? Acontece o seguinte: quando Davi vence os filisteus, e há a celebração dessa amizade de Jonatas com Davi, as mulheres de Israel estão percebendo que Davi é especial. Elas estão alegres, porque, como diz o texto, ele é um tchucu-tchucu, ele é bonitinho, e é um jovenzinho, e ele é um herói. Ele é um herói, ele livrou todo Israel de uma matança terrível se o povo filisteu se abatesse contra o povo de Israel. Então, quando Davi, agora ele é chefe de tropas, ele faz entradas e saídas militares, ou seja, ele faz desfiles e sai como exército em batalhas. Quando ele entra na cidade com as suas tropas, a mulherada, ai que mulherada terrível,
A mulherada começa a dizer assim: ai, Saul ganhou milhares, Davi 10 milhares. Ai, problema. Tente imaginar o canto de uma torcida uniformizada, né? Diz o texto que elas cantavam alternadamente. Isso está no capítulo 18, irmãos, verso 7. Então, uma parte das mulheres dizia assim: Saul ganhou milhares. Do outro lado, Davi os 10 milhares. Saul ganhou milhares. Davi os 10 milhares. Só que com voz feminina, lógico, né? Ficava assim na cidade inteira. Isso despertou a ira de Saul. A mulherada, tentando ajudar, criou um problema nacional terrível. Porque ciúme e inveja. Percebeu que esses sentimentos não estavam em Jonatas, mas estavam em Saul? Criou-se uma celeuma. Davi precisou fugir. A partir deste momento, que está no verso número 7, a partir desse canto da Cheerleaders, ali Davi nunca mais teve paz. A mulherada, tentando ajudar, perturbou a vida daquele homem. Olha, por muitos e muitos anos. Porque Saul passou a ter ódio de Davi. E mais ódio ainda, porque ele percebeu que o seu filho Jonatas era amigo dele. O elegeu como seu amigo. Ele falou: eu estou perdido. O menino que eu queria que fosse o príncipe herdeiro deu tudo para o outro. Não. E agora essa mulherada cantando: pera lá, Davi precisou fugir. Aqui começa a fuga de Davi, irmãos. No início, logo após a conquista, esses cânticos deram início a um momento terrível. Quem entra em cena? Jonatas. Jonatas sabe que o pai vai matar Davi, mas Davi é amigo de Jonatas. O amigo, irmãos, ele dá bom testemunho. O verso 4, que nós lemos no capítulo 19, fala que ele se achegou ao pai e falou: pai, o que ele está pegando? O que ele fez? Pai, ele está ajudando o povo. Você mesmo viu isso. Por que você vai matar? Meu querido, o amigo fala das virtudes. O amigo elogia. O amigo faz trazer à memória o que o outro de fato é. Ele não fala mal, o amigo não fala mal. O amigo procura apaziguar, que foi o que ele fez. Ele chega para o pai e fala: pai, esse menino é um menino especial. Deus é com ele. Para com isso, pai. O que esse menino fez contra o Senhor? Fala. Quem faz isso? O amigo. E aí então o rei Saul fala: ok, ele não vai morrer. Pode trazê-lo de volta ao palácio. O amigo apazigua. Amigo não joga gasolina na fogueira. Amigo é aquele que postura acordos, busca o apaziguamento, busca a solução. Existem momentos, irmãos, em que a paz não depende de você, mas um amigo fazendo uma boa intervenção pode fazer uma intervenção tão maravilhosa em que a paz vai voltar a reinar. É sempre bom ter amigos, mas é também melhor ser amigo. O amigo, em primeiro lugar, reconhece as qualidades e o tempo do outro, e o amigo dá bom testemunho, busca a paz e promove a reconciliação. Meu querido, fale bem. Não permita falar mal. Freud já disse que se alguém vem falar para ele, se o João vem falar mal de Paulo, ele vai saber mais de João do que de Paulo, porque João é um fofoqueiro. Aliás, tem uma história aqui sobre o fofoqueiro, tá? Vai aparecer aqui na história, mas não com a mensagem de hoje, com a mensagem futura. A gente vai falar sobre fofoqueiro.
tá? Mas não é hoje. Porque quanto mais você fala, mais você se revela. Então, revele-se, ajude, busque a paz. A Bíblia fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem promove a paz será chamado filho de Deus. Busque reconciliação. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmão, sobre celebrar a amizade, ou a celebração de uma amizade, é que amigos renovam a aliança de amizade no Senhor, mesmo nos tempos de maiores dificuldades. Amigos renovam a aliança no Senhor, mesmo nos tempos de maiores dificuldades. Capítulo 20, versos 16 e 17. Volte o seu olhar e acompanhe a leitura. Capítulo 20, versos 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. O amigo renova a aliança de amizade no Senhor, mesmo nos tempos de maiores dificuldades. Qual é o contexto desse texto aqui? Como vimos alguns minutos atrás, Jonatas fez uma intervenção e Saul prometeu não matar Davi, não é? Só que não. Ele não deixou o desejo de matar Davi. Ele foi procurar um outro momento para matar Davi. Davi está na alça de mira do rei Saul. Saul é uma pessoa, irmãos, que conforme nós já vimos, Deus retirou o seu espírito dele. E Deus passa agora a atormentá-lo com o espírito maligno. Eu vou repetir. Quando Deus tirou o seu espírito de Saul, Deus passou a enviar um espírito maligno. Deus enviou um espírito maligno sobre Saul. Saul já não é mais o rei de fato, ele é apenas de direito. Ele está lá como rei. E esse espírito maligno tem domínio sobre Saul a ponto de ele ter desequilíbrio mental. Então ele se perturba terrivelmente. O homem tem os nervos à flor da pele. Ele fica sentado no seu trono com a lança na mão o tempo todo. E ele chama Davi para estar tocando harpa, para que aquela melodia o acalme. E Deus usa isso, a música, para acalmar o espírito de Saul. Entretanto, como ele quer matar Davi, ele se vale de um desses momentos, pega a sua lança e joga sobre o Davi. Davi se esquiva por 2 vezes. Falaremos sobre isso, irmãos, numa outra mensagem que não é de hoje. Tá? Irmãos, podem aguardar, não tem problema nenhum. Ele se desvia do golpe e foge. Saul manda os seus capangas vigiarem a casa de Davi, para dizer assim: ele escapou hoje, mas amanhã eu pego esse menino. Ele vai matá-lo no dia seguinte. Só que Davi é casado com Mical, esposa do rei Saul. Ele é genro do rei. Mical, esposa de Davi, filha de Saul, está sabendo que no dia seguinte ela vai ficar viúva. Ela chega para Davi e fala: querido, fuja, porque o papai vai te matar. Então ela, Mical, esposa, ajuda a tirar Davi para que ele fuja, e ele foge. E ela coloca no lugar da cama onde Davi dorme, ela coloca um boneco com uma peruca, pele de animais. Então, no dia seguinte,
o rei Saul manda os seus capangas, os seus cangaceiros irem até a casa para buscá-lo. E ela diz assim, ele está doente. Aí os mensageiros voltam e dizem assim, olha, seu genro está doente. E dá até vontade de rir. Saul diz assim, manda buscar ele doente, porque eu vou matar ele doente mesmo. Ou seja, o cara está louco. Ele está absolutamente louco. Aí os capangas voltam, entram na casa e percebem que o que está ali é um boneco. Saul fica irado e xinga a própria filha. Como é que você fez isso? Você é terrível. Então, pera lá. Então eu estou cheio de inimigos. Meu filho é meu inimigo e agora minha filha também é minha inimiga. Você não sabe que ele é nosso inimigo? Ele é nosso inimigo. E tentou destruir a vida e o nome de Davi para os próprios filhos. Bom, o capítulo de número 20 vai falar que tudo agora se complicou. Davi fugiu, o seu amigo, o seu melhor amigo Jonatas é o seu cunhado, já prometeu que o pai a prometer que não iria matá-lo, mas está vendo que não tem condição. E novamente, nesse momento de grande perigo, os dois se encontram no deserto, Davi e Jonatas. Jonatas está se expondo ao encontrar-se com Davi. Por que ele está se expondo, reverendo? Porque como ele é príncipe herdeiro, ele sempre tem uma guarda o acompanhando. Sempre tem. Então ele consegue se desvencilhar e se encontrar com Davi no deserto. E Davi fala para ele cara a cara, muito interessante. Observe no capítulo 20, verso 3. Esse cara a cara aqui é muito interessante. 23, capítulo 20, verso 3, narra o seguinte diálogo. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo, não saiba isso Jonatas, para que não se entristeça, tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Olha que palavra dura essa. Então eles se encontram no deserto, eles vão dizer: escuta, você não falou que seu pai vai me matar, mas seu pai está buscando a minha vida para matar. E Jonatas fala: pera lá, não estou entendendo. E Davi chega: cara, deixa eu te falar uma coisa muito claramente. É isso que significa a palavra enfaticamente. Deixa eu te bater a real aqui. Presta atenção. O teu pai sabe que nós somos amigos. Ele não vai te revelar o dia que ele vai me matar. Ele vai me matar. Você não vai conseguir me proteger. É isso que ele está falando aqui. Mas aqui há um acordo. A história é longa, mas o acordo é bonito. Há uma festa, a festa da lua nova, em que Davi deveria estar diante do rei. Então, Davi não pode estar na festa de lua nova, porque Saul vai matá-lo. Então, ele não vai. Então, Davi fala para Jonatas o seguinte: vamos fazer nós aqui o nosso acordo. Me permita, por favor, não ir à festa da lua nova. Deixa eu ir para Belém. Deixa eu ir para Belém, não Belém do Pará, minha terra, tá? Belém de Judá. Eu vou celebrar com a minha família lá. Tudo bem? Se ele perguntar, você fala que você me permitiu ir. Então, esse foi o acordo. O príncipe herdeiro permitiu Davi ir a Belém. Chega o dia da festa. São 2 dias de festa de lua nova. Na primeira noite, todos estão lá. A cadeira de Davi vazia. Saul percebe: cadê o menino? Não veio. Pensou ele. Ele não perguntou nada a ninguém. Ele pensou: deve ter ocorrido alguma coisa que ele não veio hoje. Amanhã eu pego aquele cara. Segundo dia da lua nova, cadê? A cadeira continua vazia. Aí ele não se contém, ele está com a sua lança na mão, irado, e pergunta: cadê o filho de Jessé? Quem vai defender é o amigo Jonatas, o filho. E fala: pai, ele me pediu para celebrar
com a família dele em Belém. Eis a razão pela qual ele não está aqui. A mesma coisa que ele fez com Davi, ele faz agora com o filho. Ele pega a lança e joga sobre o filho. Jonatas escapa. E quando eles escapam, eles fazem esse acordo aqui que nós lemos no verso de número 16. 20 e 16. Assim fez Jonatas aliança. Olha que momento difícil. Olha que momento difícil. Jonatas agora é o alvo. Também é o alvo. E mesmo diante do perigo da própria vida, ele não quebra a aliança da amizade. Ele renova a amizade. Ele consegue se desvencilhar da lança do pai na segunda noite da festa de Lua Nova. Consegue se desvencilhar dos seus seguranças. E nos diz o verso de número, capítulo 20, verso 8, irmãos, que eles fazem uma aliança no Senhor. Isso é lindo. Acompanhe a leitura do verso 8, capítulo 20, verso 8. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar comigo em aliança no Senhor. Deixa eu falar isso aqui um pouquinho. Falaremos oportunamente, mas eu já quero adiantar. Quando Davi sabe da morte de Jonatas, lá no futuro, Davi lamenta muito e ele diz assim: o teu amor ultrapassava o amor de mulheres. Davi fala isso. Muitos homossexuais veem nessa frase que aqui trata-se de um casal homoafetivo. Eles defendem isso. Irmãos, no capítulo 20, verso 8, nos diz que eram dois homens entrando em aliança no Senhor, não em pecado. Pega a sua Bíblia e nesse trecho, passa uma caneta, enfim, destaque isso. Destaque, isso é importante. É uma aliança de dois homens diante de Deus. Aliança no Senhor. Não se trata de pecado. Não se trata de pecado. Amigos renovam a aliança no Senhor, mesmo nos tempos de maiores perigos. Jonatas estava como alvo e ele diz: eu não vou trair a amizade. Amigos são leais. Amigos são amigos. De outra sorte não são. Esse é o elenco, esse é o nível de amizade. Uma quarta e última lição, irmãos, sobre celebração de uma amizade, é que amigos fortalecem a confiança em Deus. Amigos fortalecem a confiança em Deus. Capítulo 23, verso 16. Vamos virar umas páginas para frente. 23. Vamos ler o 15 e o 16, mas isso está no 16. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará,
porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ures, Jonatas voltou para a sua casa. Qual é o contexto dessa história? De novo, perseguição por parte de Saul. De novo, a coisa não mudou. Interessante é que o contexto aqui, irmãos, é mais difícil. A história é mais dura. A história é mais dura porque Saul, ele, na sua loucura, no seu afastamento de Deus, na sua falta de temor de Deus, ele vai matar todas as pessoas que protegeram e ajudaram Davi, mesmo os sacerdotes de Deus. Então você perceba que a loucura cega. A loucura deixa o homem fora de si, se levantando inclusive contra os homens de Deus. Isso é loucura. Então, o capítulo de número 22, irmãos, capítulo 22, logo no início, nos narra isso. A partir do verso 6, os sacerdotes de Nob, que ajudaram Davi, quando Saul toma conhecimento que os sacerdotes de Nob ajudaram Davi, ele vai até lá e mata cada um. São homens de Deus, são sacerdotes do Senhor, mas Saul não quer saber. Ajudou Davi, é meu inimigo. Quando Davi vai a Nob, uma curiosidade aqui interessante, irmãos, quando Davi vai a Nob, ele pede pão, ele pede comida, e está com fome. Então o sacerdote lhe dá comida. Falaremos sobre isso oportunamente, tá, irmãos? Hoje é só ano passando, rapidamente. E Davi pede uma arma, diz: eu estou desarmado, tem alguma coisa aqui? E o sacerdote diz: tem a espada de Golias que você trouxe. E Davi diz assim: não há arma melhor. Então o sacerdote dá a espada de Golias para Davi. Davi tem agora a espada de Golias, a espada com a qual ele tirou e matou Golias. E quando Saul sabe disso, ele vai e manda matar a todos. Só escapa um filho de Nob, Abiatar. Abiatar é o único que escapa da matança. E ele vai agora em busca de Davi e fala tudo o que aconteceu. E Davi se lamenta muito, porque ele disse: puxa, eles me ajudaram e pagaram com a própria vida. E fala assim para Abiatar: Abiatar, seu pai morreu por minha causa. Agora é o seguinte, querido: quem procura te matar também quer me matar. Então a gente tem que ficar. E Abiatar passa então a integrar o exército de Davi como sacerdote também do Senhor junto a Davi. Há uma guerra. Os filisteus estão invadindo uma cidade de Israel chamada Keila. Keila é o nome da cidade. Davi toma conhecimento. Davi então junta o seu exército. Davi, irmãos, tem um exército de 400 a 600 homens com ele, tá? E são camponeses, não são guerreiros, não, são camponeses. Ele chega então e fala: gente, o nosso povo ali está sofrendo com os filisteus, vamos lá? Ele consulta a Deus, Deus diz: pode ir, eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. E ninguém conhece mais filisteus do que Davi, não, irmãos? Davi então vai até a cidade de Keila e livra Keila, a cidade de Keila, das mãos dos filisteus. Saul fica sabendo disso. Saul enlouquece. Ele fica mais uma vez irado,
Por quê? Porque ele está vendo Davi ganhar terreno. Davi é o bonzinho e ele, tomado de inveja, quer matá-lo. Capítulo 23, verso 14, nos fala do ódio de Saul neste momento dessa guerra. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. É nesse contexto aqui, irmãos, de nova perseguição, que Jonatas vai em busca de Davi para renovar a esperança no Senhor. Volte novamente o seu olhar para o verso 16, capítulo 23, 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi à Ureza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Essa é a quarta característica de uma boa amizade. Amigo fortalece a fé em Deus. Amigo chega e fala: vem cá, queridão, vamos nos lembrar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque no meio de um inferno de perseguições e lutas, nós acabamos achando que Deus se esqueceu de nós. Por isso que vários salmos de Davi, ele fala: Senhor, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Quando que isso vai acabar? Precisamos de conselheiros, precisamos de amigos conselheiros, que nos façam resgatar, irmãos, quem é Deus. Renovar a nossa esperança de que temos um Deus. Há um pastor, e Ele cuida de nós. Porque é disso que precisamos. Irmãos, por mais que Davi seja forte e ungido, ele é um homem como eu e você, que tem medo como eu tenho e como você também tem medo. Eu falei alguns minutos atrás: elogie. Agora, neste momento, eu digo: fortaleça, aconselhe, fale de Deus, renove as promessas de Deus. O seu amigo precisa disso. Por mais forte que ele pareça ser, por mais que ele consiga se livrar, por mais que Deus esteja com ele, ele precisa ouvir de alguém que Deus o ama. O seu amigo, por melhor que seja, você pode conversar sobre qualquer assunto, mas nunca deixe de falar de Deus. Falta isso na igreja. Falar de Deus para os amigos. Falamos sobre todos os assuntos. Falamos sobre futebol, falamos sobre política, falamos sobre tudo, mas não falamos sobre Deus. Amigo fortalece a confiança em Deus. Senta com o teu amigo e fala assim: meu querido, como é que você está, Deus? Isso não é cobrança, isso é amizade. Sabe o que é falsidade? É você não despertá-lo para Deus. Isso é falsidade. Isso é ser desleal. Isso é ser traíra. É isso. Amigo não é traíra. Amigo chega e fala: vem cá, vamos nos lembrar de Deus aqui. A situação não é nada boa, mas meu querido, como é que você está com Deus, meu querido? Amigo faz isso. Amigo não abandona. Se abandonar, acredite, não é amigo. Pode dar o nome que quiser, pode batizar o nome que quiser, mas não é amigo. Nós estamos falando de amizade. O rei Saul, pai de Jonatas, estava à caça de Davi para o matar, e perseguiam diariamente, incessantemente, tendo ido até a cidade de Keila para prendê-lo. Jonatas sabe, ele vai em busca de Davi no meio do deserto e vai levar uma palavra de consolo. Ele diz: meu querido, você vai ser rei.
e sabe disso. Eu não serei rei. Talvez por isso o ódio dele. Mas você é o rei. Deus é contigo, meu querido. Saiba disso. Creia nisso. Jonatas consegue sentir a dor de Davi. Sabe que ele está sofrendo. Ele sabe disso. E é uma violência terrível. A violência é psicológica. É não dormir direito. Ele fala sobre isso nos seus salmos. Ele diz assim: o meu sono é como de um passarinho. Meu sono fugiu de mim. Há vários salmos neste momento, irmãos. Muitos dos salmos de Davi, irmãos, são nesses momentos aqui. Neste momento. Mas ninguém está lá consolando ele. Sabe por quê? Porque isso faz parte da tortura psicológica. É fazer-se sentir sozinho. Faz parte da tortura. Uma das formas de tortura, irmãos, que sempre houve, e aqui no Brasil houve muito isso, não sei se ainda há, não sei, mas era uma cela chamada solitária, para acabar com a humanidade do ser humano. Você é um nada, você é um ninguém, eu vou te isolar, cara. Isso é uma das maiores demonstrações de pressão psicológica, de violência psicológica. Davi estava enfrentando isso. Eu vou virar um mundo contra você, você vai ver. É isso. Muita gente na igreja faz isso até os dias de hoje, irmãos. Pressão psicológica. Para jogar os outros contra alguns, até o dia de hoje. E se diz crente, hein? E se diz líder, hein? E se diz pastor, hein? Tem muita pressão psicológica. Isso é violência. Isso é pecado. Amigo não faz isso. O diabo faz. E tem gente sendo usada pelo diabo dentro das igrejas e nem sabe. E os outros sequer percebem. A violência que aquele homem estava sofrendo, uma angústia terrível, não era pequena. Sabe quem se lembra dele? Não era a sua esposa Mical. Mical, aliás, foi dada como esposa para outro homem. Um homem que está abandonado. O amigo. O amigo. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje. Você tem amigos? Você é amigo? Você tem sido amigo? O amigo reconhece as qualidades e o momento do outro. O amigo fala bem, dá bom testemunho, elogia, apazigua, promove reconciliação. Amigo não trai, amigo não fala mal, não se reúne às ocultas, não trama, isso é covarde, não é amigo. Amigo renova a aliança, mesmo que não precise, mas sobretudo quando mais se faz necessário. Ligue para o seu amigo. Seja amigo. Fale. Por mais que ele saiba, fale. Ele precisa ouvir. Você não sabe o dia dele. Você não sabe o momento dele. Amigos fortalecem a confiança no Senhor. Se o teu amigo se cala sobre Deus na sua vida, risca da lista de amigos. Mas se ele te cobra, coloque ele no alto da lista. Se ele não troca uma palavra de Deus, sobre Deus, com você, deixa eu te falar uma coisa. Você está extremamente mal acompanhado e não sabe. E você considera essas pessoas amigas.
Porque você sorri com elas. Porque você se reúne com elas. Porque você celebra com elas. Porque você se alegra com elas. Mas da boca de nenhuma delas você ouve a palavra de Deus. Mas você considera essas pessoas amigas. Quem fala de Deus é o chato. É o inconveniente. Eu não suporto você. Davi e Jonatas celebraram uma amizade que os pecadores têm procurado deturpar, mas que Deus estabeleceu como um padrão para que nós nos enxerguemos por essa ótica. Esse é o padrão, não há outro. Nós temos o hino que nós cantamos que diz assim: quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Andas triste e carregado de pesares e de dor? A Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam? Conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Meu querido, você precisa hoje peneirar as pessoas que estão ao teu redor. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Para peneirar cada um? Peneirar mesmo. Quando a peneira fala assim, quem fala de Deus para mim? Quem falou de Deus para mim no último mês? Peneira. Quem falou de mim nesse último semestre? Põe na peneira. Põe na peneira. Põe na peneira. Você está preparado para o teu resultado? Você está preparado mesmo? Outro lado. Você tem sido esse amigo? Se ninguém te falou de Deus, a pergunta agora é ao contrário. Você falou de Deus para quem? Vamos todos abrir a Bíblia, irmãos. Provérbios 17 e 17. Provérbios capítulo 17, verso 17. Nós vamos ler juntos esse texto. Provérbios 17, 17. Juntos leiamos. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz duro. O amigo só não ama no tempo da riqueza, ele ama em todo tempo. O amigo só não ama na festa, ele ama em todo tempo. Ele só não ama no Natal, ele ama em todo tempo. Ele só não ama quando é aniversário, ele ama em todo tempo. Ele só não ama quando o filho nasce, ele ama em todo tempo. Nos piores tempos, nas noites mais escuras e trevosas, o amigo ama, o amigo não abandona, o amigo é amigo. Em todo o tempo. Na doença, o amigo ama. Quando falam mal dele, ele continua amando. Quando estão tentando traí-lo, ele está levando a palavra de Deus. Em todo o tempo o amigo ama. E é na pior hora da angústia que se revela o irmão. O irmão se revela na pior hora da noite. Nós temos, irmãos, Jonatas e Davi como pessoas como eu e você, de carne e osso. E acima de Davi, Jonatas e de qualquer um, o nosso bondoso amigo Cristo. Foi Ele quem suportou a maior dor por você.
E o que você tem feito com tudo que esse amigo tem lhe dado? E o que você tem dado a este amigo? Você tem sido amigo? Que tipo de amigo? Em relação ao nosso grande amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. O outro hino, concluindo, diz assim: sei que o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com dulçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Exemplos para a nossa amizade, para o nosso dia a dia. Seja amigo, fale de Deus. Seja amigo, conforte. Seja amigo, elogie. Seja amigo, não permita trairagem. Ou seja, traíra. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.